Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos que me ouvem nessa manhã de terça-feira, 30 de janeiro de 2024, e o nosso devocional diário está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, mais um capítulo maravilhoso da palavra do Senhor. Lembremos que a igreja está crescendo, nós vimos no capítulo anterior a infiltração de problemas na igreja e os problemas, claro, vão continuar acontecendo. Agora o problema é outro, é a distribuição de mantimentos. Diz o versículo 1: naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimentos. Nós precisamos entender que quando a igreja começa, esses primeiros discípulos, eles primeiro são judeus e se tornam cristãos. E aqui nós vamos ver que os judeus, aqueles de cultura grega, aqueles que não eram propriamente ali da Judéia, de Jerusalém, também faziam parte dessa igreja. E aqueles outros judeus, por serem ainda aqueles que pensavam que a etnia eles eram melhores do que os outros, estavam ali dando prioridade a outros, aos seus próprios, às suas próprias viúvas, na distribuição diária de mantimento, e houve ali uma discussão sobre isso. Então os apóstolos, os 12, se reúnem e convocam a multidão e eles dizem: não faz sentido nós deixarmos de pregar a palavra, que é o mais importante, para podermos estar fazendo outra coisa. Nós vamos ficar no ministério da oração e da palavra, diz o versículo de número 4, e eles fazem ali para os irmãos elegerem alguns homens dentre eles, diz o versículo 3: escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. É interessante a sabedoria ali dos apóstolos ao perceberem que naquele início era necessário, e ainda hoje assim funciona, a ministração da palavra e a oração como um suporte para que a igreja continuasse crescendo. Mas há mais serviço a ser feito na igreja, eles não estavam ali negligenciando isso, e por isso eles levam ali a igreja a escolherem 7 homens e trazem os critérios: eles têm que ser cheios do Espírito Santo, cheios de boa reputação e de sabedoria para poderem estar fazendo isso. A Bíblia diz para nós no versículo 5 que todos se agradaram daquilo e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, que era prosélito de Antioquia. Eles trouxeram esses homens aos apóstolos, eles impuseram as mãos sobre eles e eles agora faziam a vontade de Deus ao servir aqueles irmãos. Uma obra tão importante quanto a pregação, quanto a oração, é esse serviço entre uns aos outros. Vamos nos lembrar que dentro daquilo que os apóstolos faziam, eles continuavam levando a palavra, e ali todos tinham tudo em comum, e nesta comunhão havia essa distribuição de alimentos. E diz o versículo 7 que a palavra de Deus era divulgada de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito e até sacerdotes obedeciam à fé. Mas nem só de alegria vive a igreja. Nós vimos já que houve uma infiltração no caso de Ananias e Safira, vimos que houve distração aqui no caso desse problema entre os irmãos, e agora nós vamos ver uma perseguição que começa de uma maneira muito mais forte do que já tinha acontecido. Vimos que os apóstolos, eles foram presos, mas agora Estevão, ele vai pregar a palavra de Deus, e por ele se levantar para pregar a palavra de Deus, ali as pessoas vão começar a persegui-lo com inveja. Diz a palavra do Senhor que Estevão, no versículo 8, ele fazia muitas coisas, sinais extraordinários entre o povo. Então, alguns ali da sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos da Cilícia e da Ásia começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Eles queriam debater com Estevão para desacreditar o que ele estava dizendo, mas Estevão estava cheio do Espírito Santo, cheio de Jesus Cristo, então eles não podiam debater com ele. Então, para que o calassem, já que eles não podiam calá-los com palavras, resolveram incitar alguns homens para poderem ir contra ele, e é o que eles fizeram. E ali eles apresentaram falsas testemunhas, diz o versículo 13, dizendo: este homem não para de proferir palavras contra este santo lugar e contra a lei. Isso vai fazer com que com que Estevão ele seja levado ali até o Sinédrio para poder ser interrogado. Mas isso é notícia para o capítulo 7, é para amanhã nós podemos falar. Por hoje nós vamos ver que Estevão ali estava pregando a palavra. Veja que não é
porque ele estava ali ajudando naquela distribuição de alimentos que ele não devia fazer outra coisa. Vamos ver, inclusive, lá no capítulo 8, que Filipe, um desses 7 também escolhidos, estava pregando a palavra. Que nós possamos também ser aqueles que fazem a obra de Deus com alegria, que trabalham, que pregam, que fazem as coisas para o Senhor. O Senhor tem nos chamado a esta obra e que nós não a negligenciemos. Ouça essa palavra, entregue-se ao Senhor e que o seu dia seja maravilhoso. E a paz do Senhor!